Vou resolver então um exemplo, né? É um ciclo de Rankine com reaquecimento, tá? E ele está desenhado aqui à esquerda. Tá? A gente vai já identificar as várias etapas, né? Mas assim, o de Rankine com reaquecimento você identifica facilmente porque ele tem duas situações, ou dois trocadores de calor absorvendo o calor da fonte térmica. No caso aqui são os gases de combustão dessa caldeira. Tá? Então, dois conjuntos de trocadores de calor, com turbinas, tá? Uma de alta pressão, alta temperatura e uma turbina intermediária. Normalmente essas turbinas são, como está aqui, construídas no mesmo eixo, de forma que quando você olha, parece que é até uma turbina só. Tá? As partes. Essa aqui? Aqui é... Ah, não, isso aqui é o seguinte, é o que sobrou da figurinha original. Então, aqui é o sistema de alimentação, tá? Do jeito que está desenhado, aqui é um alimentador de rosca. Então, o bagaço entra aqui, por exemplo, se for bagaço. Isso aqui é um secador, na verdade. Tá? Então, sopra ar aqui para tirar um pouco da umidade do que está entrando, né? Então, o ar úmido sairia aqui e o bagaço entra aqui. Tudo isso aqui não importa para o exercício, é só porque eu peguei essa figura. Não, aqui, olha, é um negócio super simples. É material, combustível sólido em geral, sendo jogado aqui em cima dessa fogueira. Basicamente é isso, né? E aqui em cima é um ciclone de separação. Tá? Então, isso aqui não importa para o exercício. O importante é que você tem gases quentes a alta temperatura, né? E isso tem a ver um pouco com essa história do reaquecimento. Esses gases aqui, justamente, eles não são uma fonte de calor de potência infinita. Então, na medida em que eles saem calor aqui, eles vão se resfriando também, os gases. Né? Por isso que se faz duas etapas assim. Tá? Isso eu já mencionei para vocês. Vamos só ler o enunciado aqui para entender, e aí eu vou realmente explicar super passo a passo essa história aí. Então vamos lá, é uma central de geração de energia, que opera com base em um ciclo de Rankine com aquecimento. Vapor d'água entra na turbina de alta pressão a 12,5 megapascais, 550 graus Celsius, e uma taxa, né, uma vazão máxima de 7,7 kg por segundo, e sai a 2 megapascais no intermediário. Eu já vou explicar o que é o que aqui, só todos os dados aqui. Né? O vapor é então reaquecido isobaricamente até 450, tá? Para expandir na turbina de baixa pressão. As eficiências isentrópicas da bomba e da turbina são 90% e 85%, respectivamente. O vapor deixa o condensador como líquido saturado. Então, considerando a de umidade do vapor na saída não deve exceder 5%, determine a pressão do condensador, a potência líquida e a eficiência térmica global. E esse exercício aqui é o 1038 do Sengel, que é o nosso livro texto, Sengel e Bowles, tá ok? E mencionando isso porque às vezes o enunciado eu mesmo acho meio confuso por causa da tradução, né? Se bem que às vezes é meio confuso em inglês mesmo, né? Então, tipo, do jeito que está aqui, olha, não deve exceder 5%, né? Então ele é 4%, 3%, 0%. Na verdade, ele quer que você calcule com o teor de umidade de 5% para ter o máximo de geração, certo? De energia. Tá ok? Isso eu já expliquei para você. Então, essas coisas assim, eu não mudei o enunciado para ser um pouco mais preciso, tá? Mas, digamos, faz parte, né? É o original. Estou mantendo o original do nosso livro-texto. Tá ok? Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos usar essa figura aqui para explicar para vocês, né? Então, eu tenho, na verdade, o circuito que está desenhado à esquerda, e a gente vai... O passo zero da solução de qualquer exercício de termodinâmica é identificar os estados e as transformações, certo? Quer dizer, uma já está dita especificamente aqui, é um aquecimento isobárico, um reaquecimento isobárico, ok? Então, a maneira mais interessante de fazer isso é fazendo um diagrama de equilíbrio com o qual vocês tenham familiaridade. Eu uso muito o temperatura e entropia, mas o pressão e entalpia também é muito interessante. Então, vamos executar o passo zero aqui,
né, no temperatura e entropia, certo? E vamos identificar os elementos aqui. Em primeiro lugar, se tratando de um ciclo de Rankine com reaquecimento, você tem 3 níveis de pressão, certo? Pressão máxima, o 12,5, pressão intermediária, 2 megapascais, e uma pressão mínima aqui que não está especificada, que justamente faz parte calcular, né? Determine a pressão do condensador. Tem um aqui, certo? Então, na verdade, a gente trabalha aqui, olhando no TS, em 3 níveis de pressão. O 12,5, tá? A linha isobárica no diagrama TS tem essa forma aqui, tá? Um parênteses. Aqui na região de líquido comprimido, em geral a gente deforma um pouquinho. As linhas, na verdade, se fosse desenhar a escala, são todas muito próximas aqui da linha de líquido saturado. A gente só dá uma entortada na linha assim para poder visualizar melhor os fenômenos, né? Então essa parte aqui, a escala está bem distorcida, né? Essa aqui não, ok? Então as isobáricas, desse jeitão aqui, tá? Obviamente as isotérmicas são linhas horizontais, né? As linhas isotérmicas, e aqui a gente já tem 2 temperaturas definidas, o 550 e o 450, tá? E as isentrópicas são linhas verticais, obviamente, né? no TS. Então vamos identificar aqui, no diagrama do processo, que está desenhado aqui à esquerda, quem é quem. Então, por exemplo, essa região de 12 pontos, que é a região de pressão máxima, ela está entre a bomba, então a bomba está aqui embaixo, né? A bomba aspira da região de pressão mínima e manda para a pressão máxima, que é esse processo aqui, tá? Eu ainda não completei, mas a bomba, né, vai pegar da pressão mínima, a pressão na saída do condensador, que eu desenho uma torre de resfriamento aqui, tá? E bombeia isso para a pressão máxima, que seria aquela linha azul ali, né? Então, a linha de pressão máxima é aqui até o primeiro estágio da turbina, ou a turbina de alta, como a gente fala, tá? Estaria em amarelo, certo? Eu vou até mudar de cor aqui, pegar uma outra cor, sei lá, um verdinho esquisito aqui. O outro nível de pressão é pressão intermediária, 2 megapascais aqui, segundo o enunciado. Então, essa pressão intermediária, ela está ocorrendo, né, depois da turbina, do primeiro estágio da turbina, a turbina de alta. Então, vem aqui, reaquece, certo? E vai até a entrada ali da turbina, o segundo estágio da turbina, ou a turbina de baixa, tá? E aí, o terceiro nível de pressão, deixa eu pegar uma cor aqui, talvez um azulzinho aqui, né? Então, o terceiro nível de pressão, essa pressão mínima aqui, que é do condensador, né? Ela, então, está acontecendo aqui, ó, na saída da turbina de baixa até a aspiração da bomba. Tá claro? Então, assim, são 3 níveis de pressão, inclusive no projeto, quando a gente vai fazer, você pode escolher 3 classes de tubo, tá? Tubo para alta pressão, né? Tubo para alta pressão, para pressão intermediária e pressão mínima, e o que muda é a espessura da parede do tubo, tá? Então, para economizar no projeto, você não precisa ter tubos que aguenta 12 megapascais aqui, né, nessa região de baixa pressão, ou mesmo aqui, tá? Até porque aqui esse tubo ele vai estar exposto a temperaturas mais baixas, né, do que o tubo aqui, tá, ok? Então, são os 3 níveis de pressão aí. Certo? Agora, e não sei se vocês já identificaram, então a gente tem alguns elementos do sistema. O que chama de condensador é essa torre de resfriamento aqui. O objetivo dela, qual que é? Tá? É justamente rejeitar aquele calor residual, né? Então, aquele que a gente chama de L, na análise do ciclo, né? O calor rejeitado para a fonte fria é feito no condensador. Em seguida, a bomba. Em seguida, bomba, tá? Aqui, depois o primeiro aquecedor, né? Fazendo aqui na parte amarela, absorvendo calor. Então aqui, na verdade, é feita a absorção de calor. Então o Q da fonte quente é absorvido aqui no primeiro aquecedor, tá? Depois a turbina
de alta pressão, o primeiro estágio da turbina. Eu estou falando isso porque, às vezes, fisicamente, você vê, ou mesmo no diagrama, você vê algo assim, desenhado dessa maneira. Então, entra aqui, por exemplo, sai, depois entra aqui, sai aqui. Então, fisicamente é uma turbina só, mas são dois, hidraulicamente, são turbinas diferentes. Estão no mesmo eixo apenas. Ok? Então, a turbina de alta pressão sai, o segundo aquecedor, o reaquecedor, e ele normalmente é colocado na parte mais alta aqui, onde as temperaturas dos gases já são menores mesmo. Isso explica o porquê do enunciado aqui, ele está alcançando 450, enquanto o 550, 100 graus a menos que o 550. Essas temperaturas, elas estão aqui, ó, quer ver? Então, o 550, ele está aqui, isso a gente já vai identificar, Deixa eu apagar aqui. Então, apaguei tudo. Então, o 550 estaria aqui, e o 450 aqui, certo? Então, só para completar aqui, o reaquecedor, depois a turbina de baixa pressão e aí volta para o condensador. E aqui tem só uma anotação, essa setinha vermelha, querendo dizer que toda a potência produzida pelas turbinas sai aqui, tá? E desse total você drena uma certa quantidade de energia para acionar a bomba. Então, de forma que o que você tem aqui nessa posição é justamente o que a gente chamou de potência líquida, que ele pede para calcular ali Bom, primeiro a pressão no condensador, depois a potência líquida total. Potência líquida total seria essa potência aqui depois que a gente identificou, subtraiu a potência necessária para o acionamento da bomba. Tá ok? Bom, primeiro passo, deixa eu só apagar aqui. Primeiro passo, identificar as transformações e os estados, e a gente vai fazer isso agora. Então, o primeiro, eu gosto de começar sempre no mínimo energético, que eu chamo, que é menor pressão, menor temperatura. Então, isso é na criação da bomba, eu vou chamar isso de 1. Tá ok? Então, pelo enunciado, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é líquido saturado. Se você se lembrar do enunciado, está dizendo que é líquido saturado. Então, ele aspira como líquido saturado, tá? E bombeia já para a pressão máxima. Então, isso aqui é bombeado na pressão máxima. A pressão máxima é algum ponto nessa isobárica aqui. Tá? Se esse bombeio fosse isentrópico, essa transformação seria uma linha vertical, seguiria uma linha vertical. Tá? Porém, ele falou para a gente que a eficiência isentrópica desse processo é de 90%. Portanto, o processo de bombeio vai gerar um pouco de calor, por exemplo, e calor acaba virando entalpia. Então, ou vai gerar um pouco de calor, que gera um pouco de entropia, então a entropia aumenta, na verdade. Certo? Então, como o processo não é isentrópico, então ele se desvia um pouquinho para a direita aqui. Até onde? Porque, digamos, essa linha vertical mencionada aqui, ela seria o lugar geométrico de todo. Eu vou até fazer isso aqui. Então, essa linha aqui vertical, ela seria o lugar geométrico dos pontos que têm eficiência isentrópica de 90%. Certo? Depois a gente vai calcular isso. Tá? E essa linha aqui é o lugar geométrico dos pontos que têm 12,5 megapascais. Então, o estado termodinâmico, eu falo, as coordenadas de PS ali do estado termodinâmico, está no encontro desses dois lugares geométricos, que é aquela posição 2 ali que eu marquei. Vou apagar o desenho para despoluir, Por isso que eu subi até a posição 2. E a posição 2, aqui depois, na descarga da bomba, na entrada do aquecedor. Tá? Então, eu estou indo bem passo a passo, que é para vocês identificarem bem as coisas. Ok? Bom, próxima etapa é... Tá? Oi. Não, ele não está a 550 graus, ele está a 12,5, mas a temperatura dele é inferior a 550, sei lá. Na verdade, vocês vão ver,
esse delta, como a gente distorceu muito essas linhas isobáricas aqui na região de líquido comprimido, a temperatura aqui normalmente não sobe mais do que meio grau, muito pouquinho, tá? Então, isso aparece por causa do entortamento ali das isobáricas, né? Mas é para poder visualizar a transformação. Senão, imagina, como é que eu vou desenhar esse pequeno desvio para a direita ali, ok? Como é que é uma licença poética do seu professor aqui para poder fazer. Então, o próximo passo, o que é? Um aquecimento isobárico, né? Absorção de calor, tá? Então, é isobárico. Agora sim, então você vai absorver calor a pressão constante, então segue a isobárica de 12,5, até a temperatura de 550, que é o que o enunciado nos diz, certo? Então, o ponto 3, ele está nessa posição, aqui na saída, né, do aquecedor, da caldeira, tá? E a 550 graus, segundo o enunciado, tá? Próxima etapa, justamente, vai entrar na turbina de alta pressão, tá? E aí a mesma conversa se repete, quer dizer, se o processo fosse isentrópico, a transformação se daria segundo uma linha vertical aqui. Essa linha pontilhada que eu estou desenhando é o lugar geométrico, acho que eu vou até mudar de cor aqui, porque está misturando as cores, né? É o lugar geométrico de todas as transformações isentrópicas partindo do ponto 3, que tem entropia X aí, a gente não calculou essa entropia ainda, tá? E ele está dizendo que expande até 2 megapascais. Normalmente, né, nessa posição aqui, você pode ter, por exemplo, uma servoválvula e que lê a pressão, certo? Lê a pressão de descarga, né? Não pode ser aqui mesmo. Lê a pressão de descarga e regula alguma coisa para manter aquela pressão constante, tá? Não pensei muito, talvez não seja a melhor maneira de fazer esse controle que eu estou desenhando. Mas significa o quê? Então que o estado 4 vai estar sobre, se fosse isentrópico, né? Se fosse isentrópico, ele estaria sobre aquela linha vertical, tá? E, né, a segunda coordenada é o 2 megapascais, então estaria aqui, tá? Mas como não é isentrópico, tem uma eficiência isentrópica de 80%, se eu não me engano, tá? Então, no processo, pensa que gera calor, né? Então gera calor, calor vira entalpia, ou vira entropia, né? Gera entropia, e aí o processo ocorre com um pequeno desvio para a direita ali, como está desenhado, tá? Então, de novo, quer dizer, essa linha vertical direita, aliás, não precisa nem ser uma linha vertical, mas, né, essa linha quase vertical direita, quer dizer, não precisa ser uma linha reta, é isso que eu quis dizer, tá? Então, no encontro desses dois lugares geométricos, é que vai estar o meu estado 4, nesse caso aí, tá? Isso aqui eu estou explicando bem passo a passo, porque depois a gente tem que fazer as contas, né? E aí, para entender as contas, por que elas são feitas do jeito que são feitas, é importante entender as transformações, tudo. Tá claro, então, por que o estado 4 está um pouquinho à direita? Uma observação. É comum nos livros, por exemplo, o 4 é o estado 4 real, né? E se fosse isentrópico, nos livros às vezes usa a notação 4' e aqui 2', por exemplo. Ou 4S, um Szinho ali e 2S ali, tá? Querendo dizer isentrópico, S de entropia, tá, ok? Isso é só para mostrar um pouquinho a nomenclatura. Feito? Então, do estado 4, volta para o reaquecedor, vai absorver um pouquinho mais de calor, tá? E vai fazer um aquecimento isobárico até os 450 graus, tá? Então, de novo, segundo enunciado. E aí a mesma coisa, né, é análogo na expansão na turbina de baixa pressão. Quer dizer, como não é isentrópico, o processo gera um pouquinho de entropia, portanto a entropia aumenta um pouquinho. Pergunta para vocês, é possível diminuir a entropia? Só se você resfriar. Como não está resfriando, né? Então não tem como, tá ok? Então sempre se desloca para a direita nesses processos aqui. O único processo que diminui a entropia nesse diagrama vai acontecer exatamente agora.
no condensador, que é de 6 para 1. Né? Então aqui vai rejeitar calor, tá? E aí então a entropia vai diminuir da entropia em 6 para a entropia em 1. Esse é um processo, né, de diminuição de entropia, mas por rejeição de calor. Tá ok? Então, tá feito. Alguma dúvida com relação às transformações? Isso tem que estar muito bem na cabeça de vocês, porque agora a gente vai começar a fazer umas contas aí. Líquido saturado. O que ele está dizendo é o seguinte, que essa rejeição é feita até chegar em líquido saturado. Às vezes a gente condensa até líquido comprimido, por exemplo. Né? Normalmente você não bombeia uma mistura bifásica. Né? Vamos supor que se você condensasse até o título de 1%, tá? Que é quase zero, mas não é zero, ou seja, tem algumas bolhas de vapor. Isso é horrível para a bomba. As bombas cavitam, né? Elas têm uma série de problemas quando trabalham com multifásico. Já na turbina, é interessante você ter algum... Vou até apagar aqui, né? E deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Por exemplo, na turbina, nesse ponto aqui... Não, desculpa. Tá vendo? Nessa região aqui, eu poderia expandir até vapor saturado. Tá? Poderia, e depois reaqueço até os 450 ali, 450 graus. Porém, não é a situação mais eficiente, eu nunca explorei isso com vocês, mas pode acreditar. Então é interessante você expandir mais para gerar mais energia. Tá? Porém, eu já expliquei o seguinte, quando você entra aqui na região de saturação, você começa a ter líquido. Tá? E aí o problema é que esse líquido impactando aqui nas pás das turbinas, tá? Ela vai criar erosão. Né? Isso é muito sério. Porém, para títulos altos, próximos de 100%, aqui não tem problema. Então, algo como 95%, que é o que ele sugere, né? 95% de título, na verdade, é uma névoa. É que nem neblina de manhã cedo. Assim. Quando a gente vê neblina, o que a gente vê são microgotas. E quando eu falo micro, é micro mesmo. O diâmetro da gota é 10 a menos 6 metros. Então isso aí é tão... A massa é tão pequena, tá? E o escoamento em torno dela, inclusive, é laminar, né? Que não vai causar problema. Então a gente costuma, né, explorar um pouquinho aqui essa entrada aqui na região de saturação justamente para gerar mais energia. Tá? Dificilmente você vai trabalhar com 70%, tá? Porque aí você começa a ter gotas grandes mesmo, ok? Bom, vamos em frente aqui, né? Então, os cálculos. Aqui, apesar de eu ter numerado com o 1 começando no mínimo energético, é mais fácil começar pelos pontos onde a gente tem certeza absoluta. Tá? Os pontos onde a gente tem, com certeza, duas coordenadas, na verdade são o ponto 3 e o 5 de saída. Né? Eu tenho uma pressão e uma temperatura, Todos os outros aqui, depois vai envolver algum cálculo, nem que seja mínimo. Então vamos começar pelo ponto 3, certo? O que nós temos do ponto 3? Nós temos a pressão e a temperatura. Você sempre precisa de duas informações. Tá? Pode ser, por exemplo, como aqui, né? A pressão e o título, que aqui vai ser 95%, a pressão e o título também, o título é 0 aqui, né? Tá? Sempre precisa de duas informações. Perdão. E esse 2, por que duas informações e não 3 ou 7? Tá? Isso tem a ver com aquilo que eu falei na primeira aula, distribuição de Maxwell, de velocidades. Tá? Então, o nosso fluido termodinâmico é um enxame de partículas que tem uma distribuição de velocidades seguindo a distribuição de Maxwell, que é uma distribuição parecida com a gaussiana, mas que tem só dois parâmetros. Tá? Então, esses dois parâmetros da distribuição de Maxwell se transferem em duas coordenadas para determinar o estado termodinâmico. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra, perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou, toda vez que tiver um cálculo termodinâmico assim, eu vou para o RefProp e a gente faz junto, tá ok? Então, o RefProp está aberto aqui, né? Deixa eu fechar essa janela, tá? Então, confiram que é água mesmo, né? Então, se não for água, vem aqui
em fluidos puros ou pseudopuros, tem uma lista de fluidos e no caso a água está aqui embaixo. Tá? Então, ok, selecionei a água e você pode, por exemplo, trocar as unidades que você está trabalhando. Por exemplo, no caso o exercício lá está em megapascal, então vamos escolher megapascal para facilitar um pouquinho. Tá? Megapascal e base mássica, ok? Então, feito isso, isso aqui eu estou fazendo para vocês verem mais ou menos como é que eu faço. Feito isso, você pode fazer vários tipos de cálculo. Por exemplo, estados genéricos, né? Só que eu estou vendo aqui que eu vou precisar calcular o título mais à frente e ele não está aparecendo aqui. Então, eu vou até fechar essa janela e vou pedir para ele mostrar para mim o título. Então, eu venho aqui em Properties, né? E Quality, tá vendo? Deixa eu ver, entalpia, entropia, volume, densidade, ok. Certo? Então, vou calcular um estado especificado. A temperatura é 550 graus e me corrija se estiver errado, tá? 12,5. Quando eu digitar Enter, tá? Ele já calcula as outras propriedades, inclusive superaquecido aqui, tá ok? Então, eu tenho duas propriedades que me interessam aqui, que é a entalpia e a entropia. Então, se eu não errei... Não, muito boa pergunta, vou aproveitar. É o seguinte, só conferir se os números estão certos. Então, 3476,51, 3476,5, você pode pedir para pôr mais casas aqui, não tem problema, tá? E o 663,17, 663,17. Com relação à unidade, aí eu tenho uma coisa para falar. Eu estou numa espécie de cruzada, sabe? Porque nos livros, 11 em cada 10 livros coloca essa unidade assim, quilojoule. Como você viu, quilojoule por quilograma, né, vezes Kelvin. Tá? Se você for programar isso daqui, né, no computador, o que que dá? E você sabe que a unidade correta é quilojoule por quilograma Kelvin. Não, digo assim, se você for programar essa expressão num computador, o que que ela vai dar? Né? Quer ver? Eu vou fazer diferente. 2 dividido por 3 vezes 2. O que que dá isso daqui? 2 dividido por 3, vezes 2. Então, isso aqui é 2 por 3, 0,66 vezes 2. Né? Dá isso aqui, que é 4 sobre 3. Correto? Correto? Então, do jeito que ele programou lá, do jeito que ele escreve kilojoules por quilograma vezes Kelvin, eu vou até voltar no RefPro para vocês verem. Tá vendo? Ele põe até um tracinho aqui para... Né? Ou parênteses, ou simplesmente, vocês vão ver sempre nos meus anunciados, kilojoule por quilograma por Kelvin. Qual é o problema de escrever assim? Tá? Isso não tem problema nenhum. Isso aqui, né, eu vou até falar, isso aqui é quilojoules por quilograma. Você pode até pensar assim, por Kelvin. Né? Pegou esse resultadão aqui e ainda divide de novo por Kelvin. Tá? Então, como eu disse, 11 em cada 10 livros apresentam assim a unidade. E eu acho que é confuso. Por quê? Porque é frontalmente oposto ao que a gente está acostumado, né, quando a gente programa expressões, pode ser em C ou Basic, ou o que for. Né? Até numa calculadora científica, ou mesmo só numérica. Você não faz, se você fizer a conta nessa ordem aqui, vai dar errado. Tá? Então, cuidado, que isso daqui quer dizer quilojoules por quilograma por Kelvin. Tá? Ou seja, esse vezes aqui está no denominador. Então você resolve ou pondo um parênteses, como você falou, ou do jeito que eu sugeri, né? Por quilograma por Kelvin. Ok? É que nem uma outra... É que no caso é unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tá? Metro por segundo ao quadrado é porque, na verdade, o que é? Taxa de variação de velocidade. Então é metro por segundo. Certo? Então é que segundo vira segundo ao quadrado, né? Mas
variação da velocidade, que é metros por segundo, né? Então, nesse caso aqui, como a gente dá para juntar o segundo por segundo por um segundo ao quadrado, não cria confusão. Tá? Mas imagine se escrevesse metro por segundo, traço segundo. Traço mesmo, que eu tentei desenhar um traço. Né? Que unidade, Malu? É menos aí? Né? Está subtraindo unidade? Metro por segundo, menos segundo? Então, escreve metro por segundo, né? Ou, como eu disse, eu gastei tempo porque realmente é uma cruzada aqui que eu tenho enfrentado para o pessoal mudar a nomenclatura, né? Bom, então, feito isso, né? Duas coordenadas, duas propriedades. A entalpia, que a gente vai precisar depois fazer as contas, e a entropia, que a gente vai precisar para determinar o estado 4. Tá? O próximo estado, então, seguindo, né, partindo do ponto 3, vamos determinar aqui o ponto 4. Tá? Então, o ponto 4, o que a gente tem do ponto 4? Quais são as duas coordenadas, as duas informações que eu tenho? É 2 megapascais e a eficiência isentrópica, tá? O 2 aqui é de segunda lei. Tá? Ou, então, às vezes vai aparecer 2 em árabe ou 2 em romano, ok? Mas é 85%, certo? Bom, então eu vou usar essas duas propriedades para determinar o ponto 4. Eu sei que se a entalpia, se o ponto 4, né, fosse aqui o resultado de uma transformação isentrópica, como está aqui, ele teria essa entalpia aqui, 2,94805. Ou seja, vamos recalcular esse número aqui. Vou voltar no RefProp. Eu sei aqui que a pressão, de qualquer forma, vai ser 2 megapascais. Então, vou aqui, a pressão vai ser 2 megapascais, né? E aí, se fosse isentrópico, teria a mesma entropia. Então, se fosse isentrópico, teria a mesma entropia. Então, eu considero isso como segunda coordenada, 6, 63, 17. Enter, tá? Então, vai dar aqui uma temperatura e tal, e vai dar essa entalpia, 2.948,1, que é, se eu não errei, 2.948,05. Ali tem uma questão de casas decimais. Deixa eu só corrigir isso, então, peraí. Ah, não, mas aí teria que abrir em outra janela. As casas decimais, vocês... eu acho que é options, substance, options, units, preferences, né? Então aqui define quantas casas decimais, se é científico, tá? Não vou mexer nisso não, vamos continuar assim, tá? Então, voltando, né? Essa é a entalpia do ponto 4, se a transformação fosse isentrópica. Não é isentrópica, tá? Ela segue uma linha, né, um lugar geométrico, não tem um nome específico, dos 85%. Ou seja, tá vendo? Aqui apareceu 2 romano, me perdoem a mudança de nomenclatura. Mas então, o que significa eficiência de segunda lei ou eficiência isentrópica? Significa que o ΔH é 85% do ΔH máximo que ocorreria quando eu tenho a transformação isentrópica. Ou seja, o H3 menos o H4 real, dividido pelo H3 menos o H4 de entropia constante, dá 85%, certo? Isso a gente viu nas aulas sobre entropia, né? Então, o ΔH é 85% do ΔH máximo, que ocorre por causa da segunda lei quando a entropia é constante. Tá? Então, matematicamente fica isso. H3, que eu já tenho, que é esse ponto aqui, menos o H4 real, que é esse ponto aqui, tá? Dividido pelo H3 menos o H4 do processo isentrópico, que está onde eu estou com o mouse aqui. Tá, ok? Isso dá 85%. Dessa expressão, eu só não conheço o H4 real, certo? Eu conheço o rendimento, apesar de estar com uma nomenclatura diferente, mas aqui é 85%, né? E eu conheço esse H4 isentrópico, esse número aqui, tá? Parênteses, às vezes eu faço isso e, por exemplo, tá vendo? Aqui eu não escrevi, nesse ponto aqui, eu não escrevi H4 de entropia constante. É meio de propósito isso. Ou aqui também não escrevi H3 e S3. Porque uma coisa é o processo, né? E outra coisa é a nossa nomenclatura aqui. Mas digamos assim, é pedagógico, por uma razão pedagógica que eu faço isso para vocês identificarem. Ok? Então, fazendo as contas, né, substituindo os números que eu já tenho,
tá? A entalpia do ponto 3, que é essa entalpia aqui, a entalpia do H4', né? O H4S, tem várias notações, é o 2948, 2948. Então eu tenho a entalpia do ponto 4 de 3027,32. Tá, ok? Se eu quisesse calcular, por exemplo, qual é a temperatura do ponto 4 ou o título do ponto 4, então agora eu tenho duas outras informações, né? Agora eu tenho duas informações completas, uma pressão e uma entalpia. Então, por exemplo, eu posso pôr a pressão de 2 MeV e na entalpia é 3027,32. 3027,32, Enter, tá vendo? Então eu tenho aqui 301 graus, a entropia e tal. E isso que eu queria destacar, ainda está superaquecido. Ou seja, o meu desenho aqui ele não está certo, né? Ele parou, na verdade, um pouquinho antes. Certo? Isso é importante também vocês verem. É só um desenho e a gente não vai usar o fato aqui de ser superaquecido ou estar no estado de saturação. Tá ok? Mas então mostra que meu desenho é impreciso nesse ponto. Tá claro? Aí o próximo ponto é fácil. O próximo ponto é o ponto 5. A gente tem duas coordenadas desse ponto, tá? Então, do 4 a gente vai aquecer isobaricamente até 450 graus. Então, tudo bem. Pressão, temperatura, aí eu tenho os dois, eu posso entrar direto. Então, é 2 MeV, 450 graus. Então, vamos lá, 450 graus, 2 megapascais, Enter. Vamos só conferir se eu fiz certo. 3.358 e 7,28,66. Então, 3.358, ok, 7,28,66. Então, fiz certo, ok? Então, fizemos o 3, fizemos o... Deixa eu só marcar aqui, então, peraí, Ctrl C. Então, fizemos aqui, né? Vamos dando baixa aqui nos nossos pontos, certo? O próximo é o mais complicadinho de calcular, porque vai envolver, vocês vão ver, resolver uma equação não linear, tá? Então, o ponto 6, vamos entender o que está acontecendo no ponto 6. Em primeiro lugar, quais informações eu tenho do ponto 6? Eu tenho o rendimento, certo? O rendimento de segunda lei, que é o mesmo rendimento ali, 85%. Então, ele vai estar, o ponto 6 vai estar numa linha, né? Numa curva, que é o lugar geométrico, dado, na verdade, por essa equação aqui, tá? O H5, esse ponto, menos o H6 real, tá? Dividido pelo H5 menos o H6 isentrópico, dá 85%, que é esse número aqui, tá? Dessa expressão eu calculo o H6. Então, essa equação aqui, olha, define o lugar geométrico dessa linha aqui, ó, dessa linha vermelha aqui, tá? Não precisa ser necessariamente uma reta, tá ok? É o lugar geométrico desses pontos. O que mais eu sei do ponto 6? Pelo enunciado, ele diz que o título não deve exceder, ou melhor, o enunciado ele diz que a umidade não deve exceder 5%. Umidade é teor de água líquida, tá? Título para nós é teor de vapor, tá? Então, 5% de líquido significa 95% de vapor, tá? Ou seja, o título X, que é a massa de vapor, né? É isso daqui, esse H6 real, tá? Menos o H6 da fase líquida, que estaria aqui, que eu não pus H1 aqui, né? Mas é só para enfatizar que é assim, a fração líquida dessa mistura, porque 6 é, na verdade, uma mistura. Então, o H6 líquido dividido pelo H6 de vapor, que estaria aqui sobre a linha de vapor saturado, menos o H6 fase líquida. Tá? Então, essa fórmula aqui, olha, me dá o lugar geométrico, vou até fazer aqui, dar um highlight, né? Então, essa linha vertical aqui, é o lugar geométrico do rendimento lá de 85%. E essa, tem uma outra aqui, acho que eu até fiz aqui um outro gráfico, peraí, mostrar para vocês, os diferentes lugares geométricos, não fica muito poluído ali naquela figura. Então, a linha vertical 5, 6 é o lugar geométrico, esses são os, vou falar diferente, todos os H6 sobre essa linha
os H6 sobre essa linha satisfazem essa equação aqui, certo? Porque tem, no caso, 85% de rendimento. E todos os H6 satisfazendo essa equação do título que está aqui, vão sobre uma outra linha, por exemplo, essa aqui, que é um outro parâmetro, certo? Todos os H6 que correspondem a um título de 95% estão sobre essa linha pontilhada, certo? Eu poderia até fazer isso aqui no RefProp, quer ver? Olha, eu posso chegar aqui, porque o problema é que eu não sei a pressão, né? Então vamos supor que seja 0,1 megapascal. Vou chutar a pressão. 0,1 megapascal e eu posso pôr 0,95 de título, tá? Então, deu uma entalpia de tanto que depois eu posso verificar se corresponde com o rendimento, né? Com esse rendimento aqui, certo? Ou seja, você poderia determinar o ponto 6 real por meio que tentativa e erro ali nas tabelas do RefPro. É que a gente já tem ferramentas para não fazer um negócio tão pouco, digamos assim, inteligente, né? Para ser politicamente correto. Ou seja, o que eu quero dizer? Que como o nosso H6 tem que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, ter 85% de rendimento e ter um título de 95%, tá? Então, obviamente, o H6 está no cruzamento dessas duas linhas aqui. O que algebricamente significa que esse H6 aqui é igual a esse H6 aqui. Apesar de, né, tá escrito igual, mas não precisaria ser. Mas no caso, é. Então eu vou igualar os dois H6 para calcular esse ponto. Então é o que eu fiz aqui. Igualo os dois. Tá vendo? Então, a parte ali do rendimento isentrópico está aqui, é igual a outra parte ali do título 95%. Ok? Perfeito, mas cadê? O que eu calculo disso daqui, né? Porque, repare, eu conheço quase tudo daqui, eu só não conheço, na verdade, o H6 isentrópico. Oi? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, dessa expressão aqui, a pressão em que isso ocorre está embutido ali, né? Repara, por exemplo, esse H6 isentrópico, na verdade, ele depende do S5, né? Por quê? É a mesma entropia, ou melhor, não é que é a mesma entropia, é a mesma entropia, porque é o H6 isentrópico, eu não desenhei aqui. Mas depende da pressão que eu desconheço, então eu deixo ali como argumento. Mesma coisa, isso que você está dizendo. O H6 do líquido e do vapor depende da pressão do condensador. Então está aqui, tá? Ou seja, essa equação, olha, tem a pressão do condensador como uma incógnita implícita. Ficou claro isso? Tá? Porque exatamente como eu fiz aqui, ó, eu fui chutando as pressões, né? Então, 0,01, 0,95, tá? Então, você vai chutando pressões e uma hora, digamos, bate com a entalpia que teria que dar com a entalpia aqui do rendimento de 85%. Tá? Ou seja, o que você está tendo que ajustar ali é a pressão, né? Bom, ou a temperatura também. Eu escolhi pressão porque o enunciado já pede o cálculo da pressão também, né? Ou seja, do mesmo jeito que eu estou chutando pressões, eu poderia estar chutando temperatura. 50 graus, 0,95. Né? Então, poderia estar chutando temperatura. Eu só não fiz isso porque o enunciado pede para a gente calcular a pressão e não a temperatura. Tá, okay? O fato é o seguinte, quando eu igualei essas duas expressões, porque elas correspondem às duas condições que o estado 6 tem que satisfazer, eu acabo dando uma equação que tem uma incógnita implícita, que é, digamos, a segunda variável ali do estado termodinâmico. No caso aqui, eu estou formulando em termos da pressão do condensador. Okay? Ou seja, eu tenho uma equação não linear ali, tá? Que eu não consigo nem expressar, porque eu não tenho as fórmulas para expressar esses H's aqui. Ou seja, eu tenho uma expressão do tipo F da pressão do condicionador igual a zero. Né? Uma equaçãozinha não linear. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, colocar nessa forma, tudo bem, né? Passei o segundo membro ali, igualei a zero, tá vendo? A parte do rendimento isentrópico, depois a parte do título, igual a zero.
E aí a gente tem o quê? Né, como ferramenta para resolver? Newton-Raphson. Né? Isso a gente já fez várias vezes. Então, o método Newton-Raphson, o procedimento iterativo do método Newton-Raphson está aqui. Né? Então, a gente parte de uma pressão inicial, chutada, né? Perdão, aqui. Calcula o valor da função, calcula o valor da derivada da função, tá? E faz essas contas todas aqui. Isso aqui eu já expliquei, já teve aula sobre isso, né? E eu tenho uma planilha pronta aqui para vocês. Eu só vou explicar, eu não vou montar a planilha em aula, porque eu quero deixar espaço para vocês fazerem perguntas e tal, e obviamente não vai cair nada parecido com isso na prova. Não vai ter que resolver nada assim na prova, tá ok? Então eu não vou fazer, mas eu só vou explicar para vocês, depois eu ponho à disposição a planilha, caso queiram. E mais, depois dessa mesma aula, eu vou transformar ela num vídeo mais curto e mais objetivo, porque agora eu estou, né, explicando ad nauseam, vamos dizer assim, né? Mas é por causa da preparação para a prova. Então eu vou fazer um vídeo mais curto e nesse vídeo eu vou montar a planilha do zero. Então, se interessarem e tal, mas é muito simples. Olha como é que eu faço. Acho que eu vou até dar um zoom aqui. Como eu disse, aqui eu ponho os dados, né? Esse aqui é o meu memorial de cálculo, né? Meu memorial de cálculo. Então, à esquerda da coluna amarela, eu ponho os dados do problema, está aqui. Aí eu começo nesse ponto. Meu memorial de cálculo vai andando na horizontal aqui. Então, comecei com uma pressão chutada, 0,02. Calculei o H6 isentrópico, está aqui. Aqui, se você olhar, tem uma formulazinha, né? O H líquido, o H vapor e aí o F de P. Tá? Depois eu somo um certo epsilon, isso para calcular aqui a derivada, tá? Que é até menor do que a precisão aqui, é 0,001. Tá? Depois recalculo tudo de novo, o H6, o H líquido, o H vapor, o F de P mais epsilon, né? E a derivada, que é o F de P mais epsilon menos F de P dividido por epsilon. Então está aqui a derivada, o dP e o novo P. Certo? Aí esse número aqui, olha, esse 00606, eu copio ele aqui e refaço os cálculos. Aí vira 009, 009 aqui, refaço os cálculos, 097, e percebe que o negócio convergiu rapidamente para 00973. Então, a pressão que, digamos, satisfaz as duas condições lá, ter rendimento de 85% e ter de 95%, está especificado aqui, né? A pressão que satisfaz isso é 00973 megapascais ou 9,73 quilopascais. Tá? 1/10 da pressão atmosférica, mais ou menos. Tá claro? Eu não vou fazer a planilha, mas né, é só a forma numérica de resolver esse problema. Antigamente, eu disse para vocês, antigamente a gente trabalhava muito de forma gráfica. Então a gente comprava uns blocos mesmo, era um bloco de 100 folhas, 100 diagramas TS da água, por exemplo, um negócio assim, né? E aí a gente ia desenhando mesmo em cima, tá? E de fato, né, eu pegava aqui, gerava esses pontos, gerava 2, 3 pontos dessa curva, obedecendo essa fórmula, gerava 2, 3 pontos dessa curva, obedecendo essa fórmula aqui, mais ou menos, né, inferia, extrapolava onde seria o encontro daquelas 2 ou 3 curvas, né, e calculava, lia na escala, né? Então é uma solução gráfica mesmo. Vocês me olham com cara de espanto, mas o princípio, a matemática do Newton é só gráfico, não tem uma conta algébrica no livro do Newton. É só construção gráfica, régua transferidor, compasso, tá? Então era a forma de trabalhar. Por quê? Porque não tinha computador, não tinha... As primeiras máquinas de cálculo foi a primeira máquina de cálculo foi aquele livro de logaritmos, tá? Depois, a régua de cálculo, que é uma forma automatizada de fazer conta através de logaritmos, né? E aí tinha os orientais, tinha o Soroban. O Soroban usa muito aqui, não sei se alguém usa. Eu usava quando era pequeno. Como é que chama? Com aquelas continhas assim que você vai contando. Soroban você conta de 5 em 5. 1, 2, 3, né? 4.
Aí põe a pedrinha do 5. Em vez de contar de 10 em 10, conta de 5 em 5. Tinha até campeonato da época. Bom, que seja. Né? Antigamente não tinha calculadora eletrônica, e muito menos computador com essa facilidade aqui. Tá? Então, esses métodos gráficos todos, eles caíram em desuso. Tá? Por quê? Porque a gente é muito mais fácil fazer com o computador. Só que os métodos para os computadores envolvem, né, essas coisas aqui que a gente precisa usar. Né? Tá ok? Bom, então calculamos a pressão. Perfeito. Tá? Agora a gente tem, né, do estado 6, a gente tem as duas informações que eu quero. 9,73 kPa e 95%. Então eu vou lá, né, no RefProp, 0,00973 megapascais e o 95%, 0,95. Então, Enter, tudo bem, agora sim. Entalpia 2223,9, tá? Vamos ver se eu pus certo. Eu fiz alguma coisa errada. Então aqui 0,95. Preciso pôr de novo pressão. 0,00973. Então, 2.463,2. Falei uma coisa, li uma coisa. 2.463,2, 2.463,2. Então, eu fiz certo. Tá ok? Então, resolvemos ali o cálculo da pressão. Aí sim, temos duas coordenadas e conseguimos calcular a entalpia. Tá? Então, calculamos o ponto 6. Então, a gente tem o 3, o 4, o 5, o 6. Precisamos calcular o 1 e o 2. O 1 é fácil, porque agora tendo a pressão, tá? E tendo o fato de que o título é 0, é só entrar lá no RefProp. Então, por exemplo, pode ser aqui nessa tabela mesmo, eu vou entrar com o título 0 e a pressão 0,00973, tá? Então, eu posso usar essa tabela mesmo com o título, certo? Então, só conferir a entalpia, 189,57, 189,57. E preciso da entropia também, porque eu vou precisar calcular o ponto 2, 0,64,218. 0,64,219 aqui é o arredondamento que ele fez. Tá ok? Mas eu queria mostrar o seguinte, você pode usar essa tabela dizendo que o título é 0, ou você pode calcular aqui, ó, os estados de saturação, já são todos, né, considerando que seja um estado de saturação. Então aqui só precisa de uma coordenada, 0,00973. Enter, então dá lá o 189,57. Só que nessa tabela você já tem as propriedades do líquido e do vapor ao mesmo tempo. Tá? Estou usando essa daqui porque é mais simples. Então, calculei entalpia, calculei entropia, tá? E aí só falta do ponto 2. E do ponto 2 tem um rendimento isentrópico especificado. Então, é a mesma conversa. O que eu tenho do ponto 2? Do ponto 2 eu tenho a pressão, 12,5 mega, ou seja, está nessa bárica aqui, e o rendimento é 80%. Tá? Com isso eu vou determinar o H. Certo? Esse rendimento de 80%, então a equação é essa. Quer dizer, o ΔH é 80% do que seria o ΔH. Tá? E o ΔH máximo é quando você tem transformação isentrópica. Isso é uma consequência de uma das nossas aulas lá de entropia. Tá ok? Mostrei que tem a ver com a segunda lei, na verdade. Então, o ΔH real, H2 menos H1. O ΔH isentrópico, H2S, né? O H2', tem várias nomenclaturas, menos H1. Então, nessa expressão aqui, eu isolo H2, está aqui, certo? E agora, nesse caso, eu tenho tudo. Né? Então, substituindo os números, o H1 aqui é a entalpia do ponto 1, que eu calculei aqui em cima, 189, tá? Fiz a conta com 90% aqui, não com 80%. Agora eu fiquei na dúvida. 90, então é aqui que está errado. Então, beleza, a minha conta vai estar certa, de qualquer forma. Então, 90%, o 202,154 é o H2, se fosse isentrópico, tá? Então, esse aqui eu vou calcular agora. Então, se fosse isentrópico, seria 12,5
a pressão e a mesma entropia, ou seja, 0,64219, tá? Enter. Então, está lá a entalpia se a transformação fosse isentrópica, né? Então, a entalpia é 202,16. Se eu fiz certo, 202,15. Aí tem o arredondamento aí por causa do número de casas, né? E o H1, que é o 189. Certo? Então, calculando aqui, eu tenho H2 é 200,896. Parênteses ou observação sobre o número de casas decimais. A conta tem que ser feita sempre com o máximo possível de casas decimais, certo? Como o RefProp standalone a gente define, né, nessa formato aqui, a gente define o número de casas decimais, não o número de casas, do jeito que está aqui, ele está em notação de dígitos significativos. Ele sempre dá 1, 2, 3, 4, 5 dígitos significativos, tá? Tudo bem, é uma forma de proceder. Eu gosto, só que assim, às vezes mistura variáveis com precisões diferentes, né? Mas com o mesmo número de dígitos significativos. Isso você pode mudar, tá? Então, normalmente, quando eu faço a conta, eu gosto de fazer direto no Excel e não, quer dizer, não lendo esses números e eu entrando com os dígitos na calculadora, por exemplo. Eu sou meio perfeccionista nesse ponto. Então, o Excel, eu ponho os dados sempre no Excel e ele faz as contas com, sei lá, 10 a menos 14 de precisão, né? Então, conta, a minha recomendação é, sempre faça com o máximo de casas decimais que você puder. Por isso que às vezes tem uma diferençazinha entre os meus slides e os números que eu pego lá do RefProp, dessa versão do RefProp, né? Porque ali está tendo um arredondamento. E eu aqui, normalmente, eu não uso arredondamento. Eu faço as contas diretas no Excel com a precisão da máquina, na verdade. Tá? Bom, então calculamos tudo agora, né? Calculamos todas as transformações, todos os estados, ou seja, a gente tem todos os Hs, né? E de quebra a gente já calculou as coisas que é pedida, que é a pressão do condensador, que é 973 kPa. Tá? Isso aqui já foi calculado. Então o que falta calcular agora, na verdade, é o quê? A potência líquida, certo? E depois o rendimento termodinâmico. Potência líquida, o que é? É a potência total. Então acompanhe comigo. É a potência... Hoje eu vim sem alto-falante, mas eu estou falando alto demais. É a potência produzida no primeiro estágio, na transformação 3,4, mais a potência produzida na transformação 5,6, mais a potência produzida na transformação 1,2. Eu estou dizendo assim, produzida, porque a princípio eu nem precisaria saber se é produzida ou consumida. Então eu vou usar a nomenclatura padrão que a gente está adotando, que é tudo que é potência mecânica produzida é positivo. Então se der negativo esse número, é porque na verdade é potência consumida. E vai dar, porque é uma bomba, vocês sabem disso, né? Você elevar a pressão e ainda produzir energia. Tá? Ok? Então aqui é fácil, né? É só substituir as entalpias que a gente calculou. A vazão é a mesma para todo mundo, é o 7,7 kg por segundo, né? Então, tá lá. A vazão, a potência produzida na turbina no primeiro estágio é o H3 menos H4, tá? No segundo estágio é H5 menos H6 e depois aqui H1 menos H2, certo? Então isso aqui é seguindo a nomenclatura. Potência que sai do sistema é positivo, ok? Então agora é só substituir os números, então os números estão aqui, né? Então 7,7 kg, as entalpias todas que eu calculei, se eu não errei nada, tá? E repara que o cancelamento, quilograma cancela com esse quilograma, vai ficar kJ por segundo, que é quilowatts, certo? Então dá 10,26 megawatts, ou 10,26 mil quilowatts, tá? Fazendo a conta aqui, 10,26, certo? Aqui no livro, esse por acaso é um exercício que ele já dá a resposta, né? Então a resposta ele deu em megawatts e eu quis colocar igualzinho para vocês, tá?
é só fazer essa conta. E aí o último termo que é pedido é o rendimento termodinâmico, né? Rendimento de primeira lei, que a gente fala. Então, o que é o rendimento de primeira lei? A potência líquida, então tudo bem, a gente já até calculou, ou seja, desconta a potência da bomba, né? Dividido pelo calor da fonte quente, absorvido da fonte quente. Aqui que tem um detalhezinho, né? Onde é que está sendo absorvido o calor? Em duas etapas aqui do processo. Aqui, no 2, 3, mas aqui também está sendo absorvido um pouquinho de calor. Tá? Tem um reaquecimento, tem 2 aquecedores. Tá? Então, eu tenho que somar esses 2 calores. Por isso que ali embaixo tem, né? Então, o calor absorvido no primeiro aquecedor, que é na transformação 2, 3. Tá? E lembra, calor que é absorvido é positivo. Né? Então, eu faço a entalpia final menos a inicial. Tá? Então, o calor absorvido no primeiro aquecedor é H3 menos H2. E o calor absorvido no segundo aquecedor é H5 menos H4. Aqui eu tenho tudo, né? Vazão, tenho as entalpias todas, então está lá a conta, né? O 10,26, o 10 a terceira é para voltar para quilowatts, ok? E aqui eu nem pus as unidades, né? Então 7,7 vezes as entalpias, então tem um rendimento de 36,9%. Esse aqui eu deixo para vocês refazerem, eu recomendo fortemente que vocês refaçam esses exercícios, né? Porque aqui quando eu mostro é fácil entender, mas digamos assim, peguem do zero o exercício e tentem chegar nesses números de novo.